Vamos começar hoje algumas leis, algumas halachot, e o título é o que é proibido fazer do amanhecer até a conclusão da oração. Tem várias coisas que os nossos sábios, conhecendo o comportamento humano, da procrastinação, a gente acaba esquecendo de fazer uma mitzvah. Quando a gente tem uma mitzvah para fazer, a gente não pode esperar. E o Talmud fala para a gente o que acontece quando alguém, por exemplo, chega em casa à noite, depois do trabalho, não foi na sinagoga, não rezou Arvit, não fez o Shema. Então ele chega e fala, olha, tô com uma fome, cheguei do trabalho, deixa eu comer alguma coisinha. Depois enche um pouco a barriga, estou sentindo um cansaço, vou deitar para assistir a novela, depois eu levanto e faço o Shema. O que vai acontecer com ele? Vai dormir e perder o horário. O Talmud não fala da novela, tá? É proibido, pelo Talmud é proibido a novela, mas só para... Então, e a novela é só às 11, eu não sei que hora o cara chegou em casa. Vou escutar o shiur, ótimo. Então, o que acontece com ele? Ele vai provavelmente acordar para fazer o Shema da manhã. Obrigado. Por isso o Talmud diz, uma linguagem muito drástica, o próprio Talmud fala que é uma linguagem drástica, mas é só para chocar, que aquele que chega em casa à noite e fala, vou comer um pouco, vou dormir um pouco, hayav mitai, ele tem pena passível do contrário da vida. O que quer dizer? É só para dizer, uma linguagem pesada, claro que não é literal, mas para você entender que faça o quanto antes. Caso contrário, você vai acabar esquecendo. Assim funciona. E nós que temos bastante obrigações, de manhã, de tarde, à noite, várias mitzvot, e várias dessas mitzvot têm um horário pontual de quando até quando ela pode ser dita. Então, se você não fizer ela na hora certa, você vai acabar esquecendo. Essa é uma regra. A outra regra, isso é em geral. Então, por exemplo, Bidikat Hametz. A gente faz a verificação do Hametz. É muito importante e vem uma vez no ano. Você vai esquecer, você não está acostumado a fazer toda a noite a verificação do Hametz. Então, chegou o horário, você já não pode mais comer, você não pode mais estudar a Torá, você tem que fazer a mitzvah. Leitura da Megillah, a mesma coisa. Leitura do Shema da noite, a mesma coisa. Coisas que você pode acabar esquecendo. Então, a mesma coisa se aplica para a reza da manhã. Você acorda de manhã, não é hora de você sentar para comer, não é hora de você sentar para ler o Estadão de cabo a rabo. A primeira coisa, você tem que rezar para Deus. E aqui de manhã tem mais um detalhe. Não só a questão de você esquecer, vamos supor que você não vai esquecer. Você consegue driblar essa halachá, esquecendo essa halachá. Ainda tem um outro problema. Que coragem que você tem de chegar para Deus depois de ter lido o Estadão. Primeiro você reza para Deus, depois você lê o Estadão. Não é digno, não é bonito você chegar para Deus já de barriga cheia. Você tem que, primeira coisa, você vai rezar. Primeira coisa é ir no banheiro. Hã? Não, primeira coisa é ir no banheiro. Então, você chegou na página, bom. É lá que você lê o Estadão. Tá bom. Você lê ele no banheiro? Então tá bom. Já deixa ele lá e já... Vou buscar no banheiro. Aproveitando que eu estou presencialmente. Se você está no banheiro, quer ler alguma coisa, tudo bem. Mas eu usei o exemplo do Estadão, eu quero dizer, você não vai parar para ler, para você fazer qualquer outro a fazer que não seja ligado com a tefilá. Fala. Como presencialmente eu posso fazer pergunta e no Zoom, em casa você fica calado. Então gente, quem está no Zoom, aproveita. Se você escuta o podcast, venha presencialmente, você vai poder fazer perguntas. É isso aí. É o seguinte, quando você acorda de manhã, se você rezar para Deus, tua alma já está pura de fazer o Shema, fazer o Modiani, etc, e tal. Sim. Se você acorda de manhã, lê as notícias ruins, já carrega uma energia negativa da notícia ruim, a tua fé, ela passa a ser... A notícia ruim é um cupim para a madeira da fé que você vai ter. Não seria uma explicação lógica do que eu estou falando? Você tá corroborando e eu vou ainda falar uma coisa em cima do que você falou. Tua fé. Não somente que isso tem a força de atrapalhar teu dia, atrapalhar tua reza, mas o fato de ser de manhã, de tua mente estar fresca, mais ainda, nossos sábios dizem que a primeira coisa que você faz, ela afeta o dia inteiro. Então, não só que vai te atrapalhar a reza, poderia ser a reza da tarde, por exemplo, mas o fato de ser de manhã tem um impacto maior ainda.
Então, só leia jornal depois do Mário à noite. Olha, escuta shiur e não leia jornal, você vai estar mais tranquilo. Você vai ouvir na sinagoga todas as notícias importantes, você vai ficar sabendo. Não se preocupa. Vai ter alguém que vai ler e vai te contar. Ok. Então, a partir do Amud Shachar é a aurora. Obrigado. A aurora. A partir do momento... Alota Shachar. A aurora. Que é alvorecer, não é o que chama? Tá lá. A partir do alvorecer, que se chama. Que é quando você ainda não tem o nascer do sol, você não tem o raiar do sol, mas você já consegue enxergar uma coluna, conforme a linguagem dos sábios, de luz. Não, a semelhança, você vê a semelhança já é um estágio intermediário. A hora que você consegue já reconhecer alguém, já é o estágio intermediário que você já pode colocar tefilim. É um pouco depois. Tá? Então, a partir desse momento, que é o horário mínimo do mínimo para poder rezar, não se deve rezar naquela hora, mas em última instância já é considerado o dia. Então, a partir daquele momento, você já não pode se ocupar com qualquer outra coisa que não seja reza. Bom, você está dormindo, vai ter um alarme. É importante, a gente estudou antes sobre o galo, etc. Se tem alguém que te acorda, é uma obrigação se tem alguém que te acorde de manhã. Mas você está dormindo, ok. Mas acordou, você não deve fazer nenhum tipo de trabalho antes de você fazer a tefilá. Porque agora já é considerado um horário de reza. Amud Shachar. Alota Shachar, Amud Shachar. Outro detalhe interessante. Às vezes a pessoa fala, eu não quero pegar a estrada à noite, mas é uma distância longa. Então eu quero acordar cedinho, vou acordar agora, 3 da manhã. Você acorda, você pega 3:30, já está na estrada, já está de dia, está mais tranquilo. Então tem uma questão de como você vai fazer para rezar. Porque você não deve sair por uma viagem se você não rezou. Então, você está saindo de noite. Se você sai antes dessa aurora, então você tá seguro. Se você já está na aurora, você está com um problema. Então, tem soluções para isso. A primeira, espera nascer o sol, faz a reza devagar, e depois você sai. Inclusive, está escrito que é bom a pessoa sair de manhã e não de noite. Não é só uma questão que a gente conhece, etc., da noite, o pessoal não quer sair de noite. O próprio Talmud diz para a gente, a pessoa deve sair Bechitov, quer dizer, quando tem a luz. Então, é bom viajar quando tem luz. Mas, tenta rezar antes de viajar. Se não dá, então, o horário mínimo para você rezar é esse Amud Shachar. Esses horários, quem quiser, você pode entrar no Luar, na internet, você tem todos os horários. O Luar do Chabad, por exemplo, ele é muito bom. Eu tenho um outro programa no WhatsApp, chabad.org, você procura lá horários, lá ele já dá todos os horários, e são muito precisos, não importa onde você esteja. Eu tenho também... Sim, mas Revista Nascente, hoje em dia a pessoa tem o celular na mão. Revista Nascente vai estar na biblioteca. Você vai na biblioteca olhar o horário. A gente já está... os mais jovens não têm esse costume. Uma outra saída interessante, quem quiser, eu posso compartilhar depois, é um contato que você coloca nos seus contatos no celular e você compartilha com esse contato a sua localização. Tem um robozinho e não importa onde você esteja, ele vai te responder em milésimos todos os horários do dia, do Shema, do Tefilin, tudo que você precisa, inclusive do Shabat, você precisa, qual vai ser o horário do Shabat. Sempre é bom dar uma margem de 2 minutos para garantir, mas isso também funciona, é muito bom. Pode usar no celular, eu sempre tenho esse contato e eu uso com constância. Tefilin tem dois, disse. Aí já entra em outra questão, que tem opiniões diferentes, etc. Posso te ensinar como usar, mas essa é a base. Depois eu te falo qual que a gente usa. Fala. Tudo que eu sabia para rezar tem que ter o nascer do sol, não a aurora. Por isso, então, vamos lá. Então, tem vários horários de reza. Quer dizer, vários horários. Tem o horário de colocar o tefilim e tem o horário de fazer a amidá. Então, o horário correto, a princípio, eu vou olhar aqui o de hoje, aí vocês vão ter uma noção melhor do que eu estou dizendo, para a gente ter uma noção desses horários.
Agora que o horário de verão, o dia é bem comprido, então a gente consegue rezar muito cedo. Então, por exemplo, eu vou olhar aqui, não, um instante. Quem quiser os links eu posso mandar depois. Então, aqui, São Paulo. O Alota Shachar, hoje de manhã, que é essa primeira aurora, é 4:03. Logo eu vou dizer para que ela serve. O primeiro momento para você colocar Talit e Tfilin, fazer a brachá, é 4:39, ou seja, mais de meia hora depois da aurora. A hora de você fazer o Amidá é 5:24. Por que todos esses horários? Então, quem estuda o Talmud vai ver que tem centenas de páginas e páginas discutindo como que chega nesses horários, etc. Mas hoje, você aperta o link, confia e está tudo certo. Tem outras opiniões diferentes, mas aqui está uma delas. Se quiser outra, tem outros sites com outras opiniões, etc. Mas independente da opinião, você vai ter opinião diferente sobre que horas é o Adot HaShachar, que horas você considera o nascer do sol, não tem discussão, e assim por diante. Nascer do sol, inclusive. O único que diz é que é a terceira hora, até a terceira hora. Sim. Para a criança, e até a quarta hora para me dar. Para me dar. Sim. Agora, como se calcula isso? Sim, exatamente. Aí tem os comentaristas. O que é bom, fácil saber, você coloca no Google qualquer dia, qualquer hora. A hora do nascer do sol, isso tá, todo o dia do ano se repete, ano que vem vai se repetir, isso tá, você pode procurar no Google, isso é 100%, você não precisa de nenhum luar para poder calcular. Agora, então por que eu falei esses horários? Então, se você vai sair para viajar, então o ideal seria você, por exemplo, faz o Birkot HaShachar, etc., a partir do Alot HaShachar, tudo que está antes do Tfilin, você vai lendo a partir das 4:03. 4:39 você já pode colocar Talit e Tfilin, e chega na Midá 5:24. E aí, 6 horas da manhã, já está pronto, você pode sair. Essa é uma opção. A outra opção, se você realmente precisa sair e não tem jeito, sim, realmente é uma emergência, ou é muito importante. Então, em último caso, você pode usar esse Alot HaShachar, que são as 4:03 da manhã, para você rezar. Só que não é o ideal. Então, em último caso, já aconteceu, você me comentou uma vez, você precisava sair, viajar, etc. Então, você usa, em último caso, esse 4:03. Ou, se alguém não sabia e rezou, também valeu. Mas não é o horário ideal. A outra opção, você sai para viajar, para no meio do caminho para rezar, um lugar seguro, obviamente. Uma terceira opção, em último caso, se você vai chegar num horário que ainda está valendo Shema, Midá, etc., então é muito importante, isso vale também para as outras mitzvot que a gente falou, você colocar um lembrete, alguém para te lembrar. Você fala, olha, me lembra que eu ainda não coloquei esse filho hoje. Me lembra que eu ainda não fiz o Shema. Me lembra que eu ainda não fiz a Midá. Me lembra. Porque de repente você começa a ter o dia, você chegou, esqueceu, e como você não está acostumado a rezar depois, você reza sempre de manhã, você vai esquecer. Então, se você coloca uma pessoa para te lembrar, não é o ideal é você rezar na hora certa, mas pode funcionar. Então, no caso, por exemplo, que alguém está saindo para viajar, ele quer rezar quando chegar lá, vai chegar às 6, 7, 8 da manhã, dá para rezar tranquilo, então você pede para alguém te lembrar. Tem aqueles que permitem você colocar um lembrete no alarme no celular, tem aqueles que dizem que seria equivalente, ou mesmo que você não tenha ninguém com você, você pode ligar para alguém e falar, olha, me dá uma ligada 8:30, 9, fala para me lembra de rezar. Então essa é uma saída que pode também funcionar. Então, resumo, a gente, na hora que acorda, a gente tem que estar focado na nossa reunião sagrada com a Kadosh Baruch Hu. Não fazer nada antes, não sair para uma viagem, nem estudar, comer, etc., porque a gente tem que estar focado na reza. Agora, alguns detalhes. Tudo que for... Exatamente. Então, aqueles que se chamam Vatikin, que são aqueles que estão querendo tomar o cuidado da mitzvah muito especial, de você fazer a midá no primeiro horário, que hoje seria 5:24. Então, eles marcam lá, vamos supor, 5 da manhã, talvez, não sei que horas está marcando. 20 minutos antes. 20 minutos, então, estão marcando, você conhece. 5, então, agora, 5:04, está marcado a reza. 5:24, chega na Midá. 5:04 já pode colocar tefilim, já pode colocar talit, e eles fazem a Midá no primeiro horário. Isso agora nessa época do ano. Tem épocas que são um pouco mais tarde. Um pouco mais tarde. Agora,
o que pode se fazer, tudo que vai te ajudar a rezar. Então, por exemplo, está escrito que a pessoa não deve sentar para estudar. A pessoa estudiosa, mesmo o Torá, ele vai começar a estudar uma coisa aprofundada, de tanto prazer e tanto se aprofundar, ele pode acabar esquecendo, mesmo que ele está estudando Torá. Então, ele não deve estudar Torá, que seja uma coisa que vai se aprofundar. Já, se ele vai estudar textos que vão ajudar ele a se concentrar na Tfilá, por exemplo, tradução da Tfilá, explicações da Tfilá, textos, está escrito texto de Mussar, texto de Hassidut, coisas que vão despertar a tua emoção para se aproximar de Hashem, nada melhor do que fazer isso para você poder rezar. A mesma coisa em relação à pessoa que está fraca e não consegue rezar sem comer. Ele deve comer. O Rebbe de Lubavitch fez uma campanha, entre aspas, que hoje em dia todos nós precisamos comer antes de rezar. Antigamente as pessoas jejuavam, comer não era tão importante. Hoje a gente come a cada 5 minutos, né? Faz parte do nosso... Então, ele incentivou a comer um mesonoto, bolo, uma bolacha, alguma coisa assim. Mas, de novo, você não foge da halakha. Isso você só está fazendo para você poder rezar. Então, posso fazer um banquete antes de rezar? Aí você já fugiu da ideia. Aí realmente é muito grave. Você está fazendo uma falta de respeito com a tefilá, com Deus, você fazer qualquer outra coisa que não seja em prol da própria tefilá. Certo? Eu também. Concorda? Você é aquele cara que acorda a galinha todo dia e fala, você está atrasado. Grito para ele. Tem gente que precisa descobrir desses horários aqui, Marcelo, qual que é o horário mínimo, e tem gente que fica sempre olhando o horário máximo. Qual que é o horário máximo? Então você precisa... A halakha tem para os dois, tem o mínimo e o máximo. Tem gente que está sempre na... 4h20 já estou. Já está de pé. Tá bom? Não, mas já estou começando a rezar 4h20. 4h20, tá? Então fica de olho, eu vou te dar esse link para você saber, depende da época do ano. 4h20 ainda você não consegue. No inverno, por exemplo, você não vai conseguir, até bem mais tarde. Teilim você já pode ler depois da meia-noite, não tem problema. Mas fazer já as rezas, etc., depende de que reza, depende do que você vai estar fazendo. Birkot HaShachar você já pode fazer, aquelas brachot da manhã você já pode fazer. Fala. Dúvida. A gente fala aqui do Shabbat, legal de manhã falar Shabbat Shalom, mas quando a gente faz o Birkat HaShachar, a gente já não está falando um bom dia para Deus. Então, agora uma coisa interessante. A gente comentou anteontem de que conforme os costumes Sfard, que é o costume da sinagoga, o Chaim tinha esse costume de chegar na sinagoga e fazer as Birkot HaShachar na sinagoga. Por quê? As pessoas não vão esquecer. As pessoas não vão deixar de fazer, que você já faz na sinagoga. Aqueles que têm o costume de fazer em casa, especialmente alguém que vai sentar para comer, então você não vai comer sem fazer minimamente aquelas brachot mínimas. Então, até Birkot HaTorah. Você tem que fazer todos os Birkot HaShachar, do Kai Neshama, Asher Yatzar, Anet Lat Yadayim, todas as brachot, Anoten Asech Bibinah, etc., Amavir, Sheiná, Birkot HaTorah, e aí você já está kit. E cada Torá também? Sim, sim. E as 15... Sim. Também? São 19 no total. Bem-vindo. Então, na halakha, Zev, na halakha, existem leniências, se a pessoa já fez essas Birkot HaShachar, para alguns detalhes. Então, você mencionou uma coisa que ainda não cheguei lá, mas tem essa questão de você não cumprimentar uma pessoa com a palavra Shalom, antes de você fazer a reza da manhã. Porque Shalom é um cumprimento, digamos assim, completo. Você não vai falar Shalom, tem discussão como, se pode, se a proibição é só se você vai até a casa de alguém, ou se você encontra alguém, talvez não tem problema, etc. São várias opiniões. Então, um ponto de leniência é, se você já fez o Birkot HaShachar, então isso te facilita, não é tão grave assim, digamos assim. Então, realmente tem essa questão. Já deu um primeiro bom dia, você já deu um hello para Deus, falou, tô aqui, tá? Tô aqui, não esqueci, então já te facilita. Mais ainda, se você já leu o Shema completo. Aquele que vai comer, especialmente mesonot, antes da reza, na verdade, qualquer comida, não sendo água, ele precisa ler o Shema completo de manhã, antes de comer. Então, quer dizer, realmente, você não pode fazer nada antes do Shema. E depois você vai repetir o Shema na hora da reza, com filhinho, etc. Mas você faz todas as brachot, com o Shema completo, faz o teu café da manhãzinho, para você poder rezar. Esse realmente é o ideal. Não, então o que ele está dizendo é outra coisa. Então, na verdade, Shabbat Shalom você já pode falar de quarta-feira de manhã. Depois da reza, já de manhã. Porque na reza da manhã a gente já falou Lechun Eranena, que é o primeiro trecho que a gente... Exatamente, é a Lechun Eranena, perfeito. Então, você já pode falar Shabbat Shalom. A pessoa já deve começar
se preocupar como que eu vou fazer meu Shabat, em todos os sentidos, material, espiritual. Agora, e Shavuot Tov você pode falar até terça, incluindo terça. Então você tem Shabbat Shalom, Shavuot Tov a semana toda. Você vê um judeu, não sabe o que falar para eles, pode falar ou Shabbat Shalom ou Shavuot Tov. A noite de terça pode falar ainda, Shavuot. Na terça à noite já não. Já não é mais. Então o que acontece? O que ele está dizendo é o seguinte: o termo Shalom, independente se é Shabbat Shalom ou Shalom de Olá, você não deve falar de manhã até você rezar, porque é um cumprimento completo. Tem mais uma coisa em relação ao Shalom. Shalom é um dos nomes de Deus. Deus é a paz. Então, quando você está no banheiro, quando você está na mikve, você vai se cumprimentar alguém, você também não deve falar a palavra Shalom. Então, você usa o termo Ashkenazi Git Shabbos, ou Gut Shabbos, que aí você, além de ser um bom Ashkenazi, mantendo a tradição, nada contra quem fala Shabbat Shalom, Deus não me livre, mas nessa questão de você não falar em lugares onde não pode falar a Torá, o nome de Deus, ou a questão de você não falar um cumprimento antes da reza, então, falando Git Shabbos, você já está neutralizando essa questão. Ok. Boa tarde a todos. Boa tarde. Até mais. Mas Hashem não é tão bom que você pode realizar em qualquer